Foi uma tempestade perfeita que aconteceu nessa que já virou a Bloody Monday, a segunda-feira sangrenta, uma confluência de fatores que envolvem o que está acontecendo na economia americana, as decisões de alocação de recursos dos últimos anos impactadas pela política monetária no Japão. Vamos dar uma olhada nessa tela que a gente preparou para vocês me acompanharem aqui no que aconteceu. Nos últimos anos, com o Japão, com o juro zero e com o iene desvalorizado, o capital internacional se financiou com ativos do Japão para comprar ativos nos mercados mais caros. As empresas de tecnologia, especialmente aquelas ligadas à inteligência artificial no movimento ainda mais recente, as 7 magníficas, elas concentraram esse investimento financiado pelos ativos mais baratos do Japão. Duas coisas aconteceram. Primeiro, as empresas passaram a apresentar resultados mostrando que todo investimento em inteligência artificial não está se transformando em receita para as empresas, e isso é já um sinal para que os investidores se desfaçam dessas ações, e, ao mesmo tempo, aquela fonte de financiamento barata, quase zero, numa moeda desvalorizada, com juros zero negativos, se acabou, porque o Banco Central do Japão decidiu subir os juros e o iene sofreu ou viveu uma semana de altíssima valorização. Então, essa conjunção se misturou com a expectativa, William, de recessão na economia americana. Hoje, ao longo do dia, depois do estrago feito, inclusive por essa realocação de capital, que movimentou um volume gigantesco de dinheiro no mundo inteiro, a leitura é de que, olha, os sinais da economia americana são de uma desaceleração mais forte, desejada pelo Banco Central dos Estados Unidos há muito tempo, mas não necessariamente de uma recessão. Então, foi a tempestade perfeita, em que essa realocação de capital, uma mudança no peso da política monetária, a mudança na performance das empresas, a visão sobre investimento em inteligência artificial, isso tudo acabou provocando essa queda de hoje. O que você descreveu logo no começo, o pessoal do setor aí que você cobre há tanto tempo tão bem, Thaís, chama de carry trade. Exato. Então, aí a pergunta que eu coloco a você, Gina, é o seguinte: se é só carry trade, a gente tem um movimento, digamos, de volatilidade em quem está arriscando mesmo. Financiar abaixo no lugar para fazer o carry trade onde os juros são mais altos em outro. Não deu certo, que azar, sai correndo. Agora, se não é só isso, nós estamos diante de potencialmente uma situação, vamos dizer, delicada, no mínimo, para dizer isso, da economia mundial. Como é que você vê a questão, Gino? Bom, para começar, tem muito de carry trade, mas não é apenas uma questão de carry trade, e eu gostaria de colocar um pouco em perspectiva histórica. O Japão, há 35 anos, vem lutando contra a deflação. Talvez o único país que se beneficiou do surto inflacionário pós-pandemia foi o Japão. Então, o Japão, depois de 35 anos, tem inflação de forma sustentada, acima da sua meta, e ele inicia o movimento. Né? O movimento não era inesperado, foi marginalmente maior do que se esperava, mas já se tinha expectativa dele que ele iria subir. Do outro lado, né, temos os Estados Unidos, onde tivemos o primeiro episódio de inflação em 40 anos, né? Tivemos o maior aperto monetário ao longo desse período, né? E então houve uma confluência de decisões que, por coincidência, aconteceram no mesmo dia, quase que simultaneamente. Tivemos o Japão subindo os juros um pouco mais do que o esperado e anunciando que vai reduzir o programa de compra de ativos significativamente, ao mesmo tempo que à tarde, o Fed sinalizava que tudo indicava que na próxima reunião ele já começaria a cortar. Aí, então, a história de curto prazo é a história do carry trade, né? Mas uma história de um prazo mais longo é a história são movimentos muito grandes, inéditos para a maioria das pessoas que não tenha mais de 30 anos, né? E então isso mexe com essa expectativa, porque as pessoas não sabem o que fazer. Juntando a história, temos o que Thaís muito bem colocou, né? Esse guidance das empresas de tecnologia dizendo que não estão conseguindo monetizar os investimentos. E para fechar
esse círculo, essa tempestade perfeita que a Thaís muito bem colocou, tivemos dados do mercado de trabalho que foram mais fracos do que as pessoas esperavam. Talvez individualmente essas coisas não seriam suficientes para deflagrar o movimento que observamos hoje. Mas a conjunção de todas elas em um espaço tão curto do tempo, né, fez que as pessoas meio que agissem por impulso, que é o que acontece em geral nos mercados, certo? Você age no momento e depois pensa o que aconteceu. Não é por outro motivo que os mercados começaram hoje, né, em uma queda muito violenta, acabaram o dia melhor do que começou. E se você olha, por exemplo, o mercado acionário japonês, que hoje caiu 12%, Japão já estamos terça-feira, o Japão já está subindo 8% novamente. Agora, isso... Então, é um chacoalhão, né, para todo mundo acordar, mas é um movimento que é muito mais profundo que eu diria que apenas o carry trade. Daniel, como é que esse chacoalhão chegou em Brasília? Bom, William, no Ministério da Fazenda, a avaliação, sabe que essas avaliações são sempre um pouco róseas, né? Mas a avaliação é de que os Estados Unidos não caminham para um pouso forçado, para uma recessão. Sim, o que deve haver é uma desaceleração. E isso está baseado em quê? Está baseado no fato de que hoje saíram índices de serviços foram mais positivos do que negativos, você ainda tem salários crescendo, você ainda tem abertura de vagas no mercado de trabalho, quer dizer, o cenário não está para a recessão na leitura do governo brasileiro. E aí você tem prováveis cortes de juros pelo FED. Pensar em 1 ponto, 1,25, que é o que a Fazenda tem comentado. Bom, com esse diferencial na taxa de juros com o Brasil, né, que aqui o Banco Central deixou de cortar os juros, você tende a ter esse mesmo movimento, o carry trade, e um movimento de captação de dinheiro nos Estados Unidos, a taxas mais baratas, investimento financeiro no Brasil, portanto, talvez um movimento de contenção do real que se valorizou nos últimos meses e nas últimas semanas, e aí isso abriria algum espaço mais adiante, provavelmente só 2025, Você falou real, mas é dólar. Da Selic. Você quis dizer dólar, né? Desculpe, o real se desvalorizou nas últimas semanas, o dólar subiu, obviamente, aí você teria um fator para conter esse movimento com diferencial nas taxas de juros. Lorival, nós estamos tentando combinar vários acontecimentos, e a expressão que o Gino usou, que seguindo na linha da Thaís, acontecimentos que, tomados cada um por si, não necessariamente provocariam esse tipo de chacoalhão, como a expressão que o Gino usou. Porém, quando eles se combinam, formam a tal da tempestade perfeita. No caso, eu gostaria de ver, na sua avaliação, o chacoalhão que a tempestade perfeita dá no processo político americano. Bom, antes mesmo do que aconteceu hoje nos mercados, tem havido outros sinais de perda de resiliência da economia americana. Na sexta-feira, o dado de geração de postos de trabalho trouxe 114 mil postos de trabalho contra 225 mil no dado anterior. Com isso, aumentou para 4,3% o desemprego, e aí o dado se aproxima do que se chama de a regra de SAM, né, que é um ano, um aumento de 0,5 ponto percentual no desemprego leva à recessão, né? Então, uma recessão neste momento para a campanha da Kamala Harris, ou sinais de recessão, seria catastrófico. Por quê? Porque o debate a respeito da economia americana, ele tem dois vieses. O viés da economia real, de como a inflação recorde de 22 deixou os preços estacionados num patamar muito alto, e mesmo havendo depois uma queda na inflação, não houve deflação, então os preços ficaram muito altos para o eleitor dos democratas, sobretudo, né? E combinado com isso, a política de juro alto para conter essa inflação, que levou a um aumento do preço da moradia, certo? Então, essa é a economia real, que é bastante prejudicial para os democratas. Mas há uma discussão em torno dos dados macroeconômicos, que eram bastante bons, né? Um desemprego
relativamente baixo, que chegou a ficar muito próximo de um emprego pleno, uma inflação baixa e um crescimento relativamente robusto. Ora, se esses dados mudam, se esses sinais mudam, ela perde a única alavanca que ainda tinha para ela, a única âncora, né, melhor dizendo, no debate econômico, que dava esperança, né, de um futuro melhor nos próximos meses, se possível, que pudesse ser sentido antes da eleição. Então, realmente, esse é um momento bastante crítico para a Harris, que ainda não tem impacto, né, ela arrecadou 300 milhões de dólares esse mês, que é um recorde também e tal, enfim. Ela está aí para escolher, provavelmente amanhã vai anunciar o vice dela. Você não percebe isso diretamente, né, na campanha, nas pesquisas e tal, mas é um cenário bastante preocupante para os democratas. Tem outro aspecto, outro recorte que eu queria abordar a partir de você agora, Thaís, que é o papel dessas 7 enormes, os Magnificent Seven, que tem uns 2 filmes, acho que com esse nome, Magnificent Seven, que chegam e resolvem, né, um bem antigo e um mais moderno, que são, cada um na sua especialidade, se juntam para proteger uma aldeia. Não é bem o caso aí. Não, no caso, a aldeia se acha... No caso, é o inverso, né? As pessoas se acham agredidas pelos Magnificent Seven. Há uma parte do noticiário político americano hoje relevante, que é a acusação de monopólio para cima do Google. Qual é o peso disso? Você consegue aí ver a relação disso na tempestade perfeita de hoje e também na política? Ah, total. Assim, e soma-se a isso, quer dizer, as ações da Alphabet. Acho que a gente pode até jogar aqui para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, das 7 magníficas, que são essas 7 maiores empresas de tecnologia. A Alphabet, que é a dona da Google, a Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Você vê como o mundo ficou concentrado, né? Acho que o Gino aqui trouxe a questão histórica. Isso também é histórico, de você ter uma concentração deste tamanho de empresas que contém mais de 50% de toda a estimativa de lucro para as bolsas americanas, estão nessas 7 empresas. Então, você tem a questão do Google hoje, que está um envolvimento... Essa briga é uma briga antiga, se Google tem um monopólio ou não de busca nos smartphones, nas companhias, e hoje saiu uma decisão que reverteu, que foi um revés para a Google, ela perdeu, foi uma das que mais perdeu hoje. A Apple também sofreu bastante, porque perdeu um dos seus maiores investidores, o Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, eu sempre esqueço, sempre confundo o nome, mas enfim, ele que é o maior investidor do mundo, tirando dinheiro, vendendo as ações da Apple. Aliás, ele não está vendendo só ações da Apple, ele está vendendo ações de várias empresas, aí gerando mais pânico ainda. Então, as 7 magníficas... 76 bilhões de dólares. 76 bilhões de dólares, exatamente. Então, essas empresas, o mundo inteiro está de olho nelas, porque elas são as líderes dos mercados que elas atuam, elas são aquelas que concentram o maior volume de investimentos e de alocação de capital. Portanto, quando elas sofrem, e os resultados do segundo trimestre é que trouxeram essa informação de que esse investimento em inteligência artificial não está dando o retorno que o mercado esperava. Então, é tudo isso junto e misturado. É isso que eu queria pegar. Obrigado por você levantar isso. Quer dizer, há uma decepção com os cenários de inteligência artificial. Naquela tela que você acabou de exibir, há um nome central ali para todos nós, porque se tornou a empresa mais valorizada do mundo, fabrica microchips. Uma ironia, começou a ser feito para gamers, e aí perceberam que é o microchip essencial para a inteligência artificial. Mas os resultados da Intel também são decepcionantes, Gino. Aí, aproveitando o que você fez na sua primeira resposta, dar uma perspectiva histórica, nós estamos eventualmente diante, eu vou exagerar, ok? Eu vou exagerar para ilustrar meu argumento, de um estouro de uma bolha de inteligência artificial, leia-se, produção de microchips? Olha, William, o ponto é super interessante. Enquanto você estava falando, eu já estava imaginando que você estaria em mente uma frase muito famosa do Alan Greenspan, referindo-se em 96 à exuberância irracional, né? Ele estava falando do que 4 anos depois virou a bolha do .com, né? Então, novamente, pode ser que estejamos em um episódio desses, né? Nós temos visto o crescimento
né, do preço das ações dessas empresas de uma forma meteórica, né? E muitas pessoas nem sequer sabem o que estão comprando, mas julgam que tem que ter Nvidia e compram Nvidia. E o mundo todo comprou Nvidia, né? E entre outras coisas pensaram, porque era a moda, era o que havia no momento, e se pensava que um mundo que vai continuar crescendo, né, essas empresas iriam continuar dando lucro, né? E o que estamos vendo agora, que justamente vocês estavam comentando, né, é que parece que tem um certo limite a essa capacidade de se expandir. E é natural que seja assim, né? Houve um excesso e talvez esses excessos precisarão ser corrigidos. Talvez tenhamos visto apenas o trailer de um filme que veremos mais à frente, não temos como saber, né? Mas não seria o primeiro e definitivamente não será o último episódio na história, né, em que episódios como esses de modas, né, de tendências que parecem que nunca vão acabar, um dia acabam, né? E não quero ser, por favor, pessimista, pensar que estou antecipando a próxima queda da bolha, mas que tem cara de bolha, tem.